boa tarde, gente. Que calor é esse? Olha, comecei 2 dias que eu não abro o brechó, segunda e terça. Por quê? Porque eu não tinha guarda-roupa. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha um guarda-roupa pra colocar a roupa lá no meu, no- lá dentro do meu quarto e tava virando uma bagunça, gente. Aí a mãe veio pra cá. A mãe tem 6 anos que ela mora aqui comigo e a mãe tinha um guarda-roupa lá, tem um guarda-roupa na casa dela enorme, muito bom. Foi até a sobrinha dela que mora nos Estados Unidos que deu para ela de presente. Aí eu tenho um amigo meu que ele desmonta e monta guarda-roupa, né? Aí eu perguntei para ele se ele poderia fazer essa gentileza para mim, né? Aí ele falou assim que ele não ia cobrar, melhor ainda, porque eu ia ficar 2 dias sem trabalhar. Coloquei a placa aqui do brechó, de madrugada eu coloquei as propagandas do que eu não tinha vendido, porque assim, eu apago as que eu vendo e deixo as que eu não vendi ainda, né? Porque eu não dou conta também de fazer de todas as peças, né? Aí, gente, tanto que as meninas estão aqui, ó, biquíni, tá fazendo muito calor, não choveu até hoje aqui. Não choveu, choveu Penha do Capim, Conceição do Capim, Rusca Seca, Santa Rita do Ituíta, choveu Colatina no Espírito Santo, choveu até Penha do Capim, que é aqui pertinho, mas pertinho mesmo. Conceição do Capim, choveu em todos esses patrimônios aí, mas a cidade necas, não choveu, gente, tá muito quente. E esse calor deixa a gente ainda assim mais nervosa, é, mais cansada, né? Então tive que ajudar ele a tirar de lá ontem, trazer pra cá. Aí eu tive que limpar. Aí eu tive que, gente, é muita roupa que eu tenho. É muita roupa. É muita blusa, mas é cada uma mais bonita do que a outra. Sabe quando você pega e fala, não, essa não. Ah, não, essa eu não disfarço dela, não. Ah, não, essa também não. Macaquinho, então, olha, eu até peguei esse daqui hoje. Esse macaquinho que eu nunca tinha usado, que eu nem sabia que eu tinha ele, que ele existia ali. Aí eu peguei sacolas, eu não dobrei não. Eu peguei sacolas, coloquei sacolas de calça, sacolas de short, sacolas de blusa e coloquei no guarda-roupa. Não coloquei porta, deixei sem porta mesmo, para ficar assim, meu quarto não ficar muito, sabe? Eu acho que a porta, ela deixa, sei lá, é na minha cabeça. Deixa assim mais quente o lugar. Não sei se é porque tá muito quente, então eu tô assim, tirei o tapete de lá, que estava lá, limpei. Depois eu fui, deixei as roupas do brechó de molho ontem, fui trocar as roupas do brechó, as que estavam de molho, fui trocar a água. Aí eu peguei algumas peças, já coloquei no varal. Trouxe algumas coisas da mãe de peça de roupa lá da casa dela pra cá, pra me lavando devagar. Que são muitas coisas pra me fazer ao mesmo tempo, gente. Aí agora eu fiz alguma coisa pra mãe comer. Aí esse meu amigo, eu falei com ele assim, nossa, eu tô com tanta vontade de comer um bolo confeitado. Nossa, tô até com um negócio de bolo com chocolate aqui. Tô com tanta vontade de comer um bolo confeitado. Sabe quando dá aquela vontade? Tinha muito tempo que eu não me dava vontade de comer doce. Aí ele foi, pegou e falou assim, espera aí. Foi na padaria e comprou bolo não confeitado, daqueles normal, mas já, sabe quando valeu a pena? A mãe gosta e eu gostei também. Eu não sei, hoje é dia 21, né? Talvez seja porque eu tô trabalhando muito, é muito pesado. Aí depois que nós começamos 7 horas da manhã a montar o guarda-roupa, aí terminamos meio-dia e meio a montar, porque o guarda-roupa é grande. Depois ele foi para casa dele, ajudar o filho dele lá, que está terminando de construir. Eu comecei a colocar as roupas. Ó, meu dente tá sujo de bolo. Comecei a colocar as roupas no guarda-roupa, tipo, sacola de calça, sacola disso. Gente, é muito pesado, dói as costas da gente. Tive que separar algumas que estavam assim nas sacolas, que eu não tinha separado ainda. O guarda-roupa ficou assim lotado, quase que não deu. Mas é assim, tinha roupa que eu não sabia nem que eu tinha. Igual eu falei pra vocês, que eu esqueci que eu tinha comprado pra mim, que eu tinha tirado igual esse macaquinho aqui, ó. Eu nem sabia que existia esse macaquinho aqui, nem sabia.
Aí que eu vi, falei, nossa, eu nunca usei esse macaquinho, eu nem sabia que eu tinha. Olha, você descobre as coisas assim, gente. Aí eu falei, não, vou deixar nas sacolas, que aí quando eu quero uma blusa para usar, hoje eu vou usar uma saia, vou usar um macaquinho. Aí eu fiz só uma sacola de macaquinho, só uma sacola de short, só várias sacolas de blusas, que eu gosto muito de blusas. Quando eu compro, acho uma blusa diferente, eu gosto. Você acredita que eu compro roupa de malhar sem academia? Por quê? Porque eu penso assim, quando eu for fazer academia, já que no brechó é barato, eu vou comprar que quando eu for fazer academia, eu não vou precisar ficar repetindo de roupa. Eu acho feio mulher na academia repetir de roupa. Olha, gente, acho feio, mas se a pessoa quiser todo dia com a mesma roupa, o direito é dela, ela não tem que provar nada pra ninguém. Ela tem que viver a vida que ela gosta de viver. Eu, porque tive uma infância assim, não tão pobre, mas meu pai não gostava de comprar roupa pra gente. Meu pai era aposentado, meu pai era sapateiro, mas meu pai achava que roupa, que sapato ele fazia, sapatilha ele fazia, e consertava as sandálias. Ele achava que era assim, supérfluo. E é verdade, né? Mas como é brechó, como é barato, que onde é R$ 10, R$ 15, uma roupa boa, uma roupa de marca, você compra, você usa, você lava, depois você lava de novo. Quando você enjoar ou quando não der mais em você, você passa para frente com um valor bem menor do que você já pagou. Não bem menor, mas um valor menor, ou até você encontra o valor que você pagou nela, né? Agora, R$ 100, R$ 80, R$ 50, não dá, né, gente? Nós lemos ontem o capítulo 20, já até esqueci, o capítulo 21, né? Nós lemos ontem. Nós vamos começar aqui no capítulo de o livro chama-se O Velho Testamento. O Velho Testamento, a minha Bíblia, de tanto calor, ó como que ela tá, ó, desfazendo de tanto calor. O livro é Segundo a Reis, capítulo 22. Segundo a Reis, o livro, capítulo 22. Nós lemos aqui no capítulo 21 sobre o rei Amon, né? O rei Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 2 anos em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Mesulemete, filha de Aruz de Jotibá. Versículo 20. O rei Amon fazia o que era mal aos olhos de Jeová, assim como o rei Manassés, seu papai, tinha feito. Versículo 21. O rei Amon andava em todos os caminhos em que seu papai havia andado, e servia e se curvava diante dos ídolos repugnantes que seu papai Manassés fazia, né? Então, o rei Amon, ele andava em todos os caminhos em que seu papai Manassés havia andado, e servia e se curvava diante dos ídolos repugnantes que seu papai Manassés tinha servido. Versículo 22. Assim, o rei Amon abandonou a Jeová, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e não andou no caminho de Jeová. Versículo 16. Por fim, os servos do rei Amon conspiraram contra ele e mataram o rei Amon na sua própria casa. Versículo 24. Mas o povo da terra matou todos os que tinham conspirado contra o rei Amon e fizeram a Josias, o filho do rei Amon, rei no lugar do rei Amon. Então, Josias agora é o rei. Versículo 25. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Amon, o que o rei Amon fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 26. Então, o enterraram o rei Amon na sua sepultura no jardim de Uza, e Josias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Capítulo 22, versículo 1. O rei Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei, e reinou por 31 anos na cidade de Jerusalém. O nome da sua mamãe, do rei Josias, era Gedida, filha de Adaías de Boscate. Versículo 2. O rei Josias fez o que era certo aos olhos de Jeová e andou em todos os caminhos de Davi, seu antepassado, e não se desviou nem para a direita
e não se desviou nem para a esquerda. Versículo 3. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei Josias enviou o secretário Safã, o nome do secretário dele chamava Safã, e o secretário Safã era filho de Azalias, filho de Messulão, à casa de Jeová, dizendo... Não, não. Versículo 3. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei Josias enviou o secretário dele, Safã. O nome do secretário é Safã. Safã era filho de Azalias, filho de Mesulão, a casa de Jeová, dizendo... Ou ele mandou esses três? Ele mandou o secretário dele, Safã, mandou o filho de Azalias, mandou o filho de Mesulão, à casa de Jeová, dizendo... Versículo 4. Vá a Ilquias, o sumo sacerdote, e que Ilquias, o sumo sacerdote, recolha todo o dinheiro trazido à casa de Jeová, que os porteiros recolheram do povo de Israel. Versículo 5. Que o dinheiro seja entregue aos que supervisionam a obra na casa de Jeová. Eles, por sua vez, o entregarão o dinheiro aos trabalhadores na casa de Jeová, que deverão consertar a casa de Jeová. Versículo 6. Isto é, os artesãos, os construtores e os pedreiros, eles também usarão o dinheiro para comprar madeira, para comprar pedras lavradas para o conserto da casa de Jeová. Versículo 7. Mas não se deve exigir deles uma prestação de contas pelo dinheiro que está sendo entregue a eles, porque são pessoas de confiança. Versículo 8. Mais tarde, Ilquias, que era o sumo sacerdote, disse a Safã, o secretário do rei Josias: Eu achei o livro da lei na casa de Jeová. Então Ilquias deu o livro a Safã, que era o secretário do rei Josias, que começou a ler aquele livro. Versículo 9. E o secretário chamado Safã, que era secretário do rei Josias, foi até o rei Josias e lhe disse: Rei Josias, seus servos recolheram o dinheiro que havia na casa de Jeová e o entregaram aos que supervisionam a obra na casa de Jeová. Versículo 10. Safã, o secretário, disse também ao rei Josias: Rei Josias, Ilquias, sabe, o sacerdote, me deu um livro. E Safã começou a lê-lo perante o rei Josias, esse livro. Versículo 11. Assim que o rei Josias ouviu as palavras do livro da lei, rasgou a roupa dele, rasgou a roupa do próprio rei. Versículo 12. Então o rei Josias deu a seguinte ordem a Ilquias. Ilquias era o sacerdote. E deu uma ordem a Iaicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o secretário, e a Azias, servo do rei Josias. Versículo 13. Vão, consultem a Jeová por mim, rei Josias, pelo povo de Israel e por todo o povo de Judá, a respeito das palavras deste livro que foi achado, pois o furor de Jeová, que se acendeu contra nós, é muito grande, visto que os nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, não obedeceram às palavras, não, esses obedeceram, mas antepassados quer dizer, o papai dele, Manassés, os da família dele, não obedeceram às palavras deste livro e nem fizeram tudo o que está escrito para nós neste livro. Versículo 14. Assim, Ilquias, o sacerdote, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram até um lugar chamado Uda. Não é uma pessoa. Uda é uma pessoa. Uda, a profetisa. Tinha uma profetisa chamada Uda. Tô com dor nas costas. Tinha uma profetisa chamada Uda. No capítulo 14 de 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22 de 2 Reis, versículo 14. Assim, Ilquias, o sacerdote, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram até Uda,
a profetisa. Então existe profetisa mulher, tá, filho? Naquela época, antes de Jesus Cristo vir, já existia. A profetisa, a Uda, ela era esposa de Salum, ela era casada. Salum, ele era encarregado do vestiário e filho de Tikvá, filho de Arás. A profetisa Uda morava em Jerusalém, na cidade nova, e ali eles falaram com a profetisa Uda. Versículo 15. A profetisa Uda lhe disse: Assim diz Jeová, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim, que era o rei Josias. Versículo 16. Assim diz Jeová: Trarei sobre este lugar e seus habitantes uma calamidade. Todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Versículo 17. Visto que eles me abandonaram, o povo de Judá, o povo de Israel, e fazem fumegar sacrifícios a outros deuses para me ofender, Deus fica ofendido com o trabalho das suas mãos. O meu furor, Deus fica furioso, se acenderá contra este lugar e não se apagará. Versículo 18. Mas vocês devem dizer o seguinte ao rei de Judá, rei Josias, que os mandou consultar a Jeová. Com a profetisa Uda, que eu converso com ela, eu falo para ela as coisas que vão acontecer. E o que vocês estão me pedindo? Versículo 18. Mas vocês devem dizer o seguinte ao rei de Judá, o rei Josias, que os mandou consultar a Jeová, através da profetisa Uda, que eu converso com ela. Assim diz Jeová, o Deus de Israel, no que se refere às palavras que você ouviu. Versículo 19. Visto que o seu coração foi receptivo, recebeu as palavras, e você se humilhou perante Jeová, quando ouviu o que falei contra este lugar e os seus habitantes, que eles se tornariam um motivo de terror e objeto de maldição, e você rasgou as suas vestes, rei Josias. Você rasgou suas vestes, você rasgou sua roupa em forma de humilhação perante mim. Você chorou diante de mim. Eu gosto quando as pessoas se arrependem e se humilham, se choram diante de mim. Eu ouvi, né? Eu ouvi e vi você, de Jeová. Versículo 20. E por isso que eu, Deus, Pai de Jesus, dono do céu, dono das estrelas, dono das nuvens, dono do oxigênio, reunirei aos seus antepassados, o reunirei aos seus antepassados, e você, rei Josias, descansará em paz na sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar de Judá. Então, eles, né, aquelas pessoas que foram atrás que o rei Josias pediu para falar com a Uda, profetisa, conversar com Deus. Deus deu, né? Conversou com a Uda, Deus falou para a Uda o que ele queria falar com o rei Josias. Ele falou assim que, como ele viu que o rei Josias tinha se humilhado, rasgado a veste dele, chorado por ter feito coisas que não deveriam ter sido feitas, ele ia fazer com que ele se deitasse e dormisse com os antepassados dele, mas ele ia deixar uma maldição, ele ia deixar as outras pessoas vivas para sentir a maldição de Deus, né? A maldição de Deus, Pai de Jesus. Versículo 20. É por isso que eu reunirei, eu, Deus, Pai de Jesus, você, rei Josias, aos seus antepassados, e você descansará em paz. Quer dizer que quando a gente vai dormir, que a gente vai esperar Jesus voltar, a gente descansa, né? Em paz, na sua sepultura, de modo que os seus olhos não verão toda a calamidade que eu, Deus, Pai de Jesus, dono do céu, das estrelas, das nuvens, do oxigênio, do vento, da chuva, trarei sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei Josias. Você viu o que Deus faz, né? Ele vai fazer com que o rei Josias descanse, sabe o que é descansar, para nunca mais voltar aqui na terra, né? Descansar, para que ele não veja toda a calamidade que Deus ia fazer contra o povo que não estava seguindo a lei dele, de Deus,
pai de Jesus. Estava seguindo outros deuses. Deus não gosta disso. É isso que eu estou falando com vocês. O único que nós devemos adorar não é o nosso carro, não é a nossa beleza física, não é sua mansão, não é o seu dinheiro, não é seu filho, não é seu marido, não é seu namorado, não é nada, não é o seu bem material, nem nada disso. Nós devemos glorificar, exaltar, nós devemos chorar diante de Deus, nós devemos exaltar este maravilhoso, este ser que é o único que tem esse poder de fazer esse céu. Eu olho para lá, gente, porque eu tô vendo o céu aqui, as nuvens também. Tá muito calor, está muito calor. Sensação térmica de 50 graus está, gente. Mas só que Deus sabe de todas as coisas. Quem somos nós, né? Nós reclamamos às vezes, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe o que Ele faz. E às vezes, gente, no meio da dor, a gente aprende, sabia? Muitas vezes, igual essa madrugada eu não consegui dormir direito, eu orei e coloquei meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus. E eu conversei em respeito a uma pessoa com Deus, estou conversando direto sobre uma pessoa, e eu falo com Deus, essa pessoa só vai olhar para o céu, para o Senhor, Deus, e vai saber que o Senhor existe quando acontecer tal coisa na vida dela, quando ela ficar sem ninguém, sem nada perto dela, somente. Sem ninguém ensinada. Tem pessoas que só aprendem na dor, infelizmente. Só aprende na dor. Igual eu estava conversando com esse homem aí que estava me ajudando ali a montar, né? O desmontar e montar o guarda-roupa aqui em casa, né? Ele falou assim que ele não acredita que existe Satanás. Diz ele que não existe Satanás, não existe demônio. Satanás são pessoas maldosas aqui na Terra. Ele acredita em Deus, mas não acredita que há alma penada. Ele falou que não acredita que existe feitiçaria. Ele falou que não acredita em nada disso. Então não adianta explicar, gente. É igual eles falam comigo. Não adianta você querer falar sobre religião, sobre futebol e sobre política, porque sempre vai sair em briga. Então, já que eu, né, eu sei que ele não vai acreditar, ele nunca acreditou, e já até comecei a ler a Bíblia para ele uma época, e toda vez que eu começava a ler a Bíblia, ele começava a dormir. Aí eu começava, aí quando eu parava de ler a Bíblia, ele acordava. Aí eu fui perguntar a uma pessoa, eu falei assim, por que que quando eu tenho um amigo, eu tô querendo que ele aprenda, né, a Bíblia, porque ele nunca leu a Bíblia de verdade, e ele sempre julga as pessoas falando que cada um interpreta a Bíblia de uma maneira diferente. Aí eu falei, não, a gente é só pessoa ler e raciocinar, né? Ter um raciocínio ali sobre do que ela tá lendo. Ele começa a dormir. A pessoa falou assim, infelizmente tem uma coisa mal atrás dele, que não tá deixando ele aprender, não tá deixando ele se voltar para Deus, né? Então assim a gente tem que colocar nas mãos de Deus mesmo essa pessoa, né? Que Deus faça com que ele enxergue que realmente Deus existe, que realmente Deus está vendo o que nós estamos fazendo e que existem sim seres do mal e do bem, né? Seres do mal e do bem, pessoas. Ele acha que são seres humanos, que não existe esse negócio de espírito ruim, não. Satanás não existe, que Satanás não era um anjo, ele acredita em nada disso. Eu acho que, na verdade, ele não acredita nem que Deus existe. Eu acho que ele não acredita que Deus existe. Quando eu falo com ele assim, você não acredita nem que Deus existe, ele fala assim, não, acredito sim, mas não vai na igreja, não lê a Bíblia, julga, condena, e quando você quer ensinar, não acha que sabe, e fala que não existe espírito, não existe magia negra, não existe Satanás, não existe, que o demônio não existe, que coisa ruim só existe na cabeça das pessoas. Então é melhor você parar de falar, né? Então eu vou fazer a minha parte. Já tentei 2 vezes levar ele para a igreja, não aconteceu, não quis, mas foi por outros interesses, não foi pelo interesse de Deus mesmo, Deus sabe disso. Eu tentei, né, gente? Agora, o que eu posso fazer é colocar ele nas mãos de Deus todas as noites, todas as madrugadas, todos os dias, para que Deus possa, né, fazer a obra dele. Não sei de que forma, mas Deus sabe todas as formas. Que Deus abençoe vocês e até, né, se amanhã, se Deus quiser.